Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui reunidos para tratarmos de um assunto muito importante para você que trabalha aí com projetos de análise de risco, com gestão de risco, né? Quer se aprofundar um pouquinho mais no assunto? Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre uma ferramenta, né? Sobre um método muito importante para você utilizar em projetos de análise de risco, né? Vamos falar um pouquinho sobre o método William T. Fine. Vamos utilizar aí a planilha de um grande parceiro, de um grande amigo que colaborou com a planilha na qual ele desenvolveu e aplicou o método. É algo extremamente didático, né? Fica bem fácil para a gente entender um pouquinho melhor o método William T. Fine. Vamos dar uma olhadinha aqui. Bom, pessoal, o método William T. Fine, ele é utilizado para estabelecer prioridades. Olha só que interessante, né? Da mesma maneira como a gente vê lá, de repente, na matriz de risco, a gente vê os níveis de risco, aquilo que é mais prioritário, o William T. Fine também permite, é um método diferente da matriz de risco. Ele integra o grau de risco com, olha que interessante, o grau de risco com a limitação econômica, pessoal. O método prevê um grau de criticidade. Lá na matriz a gente prevê o grau de risco, aqui o grau de criticidade, com a justificativa de um investimento econômico. Olha que maravilha para você que trabalha com projeto de análise de risco, que elabora análise de risco patrimonial ou para transporte de carga, o que for, né? Que antecede de repente um gerenciamento de risco. Pessoal, o método William T. Fine é baseado em grades de probabilidade, né? Em empresas sem históricos de eventos, os critérios acabam se tornando um pouco mais subjetivos e aí vai muito mais da experiência de quem está fazendo lá a identificação dos riscos. Essa planilha que a gente vai mostrar, você pode adquirir, né, na Luz Planilhas Empresariais, é um grande parceiro aí do Ibragesp. Você pode entrar nesse site, né, luz.vc, você pode entrar no site e adquirir a planilha com o pessoal da Luz Planilhas Empresariais. Vamos dar uma olhadinha aqui no layout da planilha, como é que pode ser feita essa planilha através do método William T. Fine. Olha que interessante, olha que didático, né? Ele traz várias abas. Então a gente tem a aba aqui de início, a gente tem o banco de dados, onde nós vamos abastecer aí com algumas informações, temos o registro, você pode imprimir e tem alguns outros detalhes aí, não saiba mais. Para que serve a planilha de cálculo de risco? Olha só, planilha de cálculo de risco é uma ferramenta que calcula o nível de risco. Quando você vai identificar, analisar, avaliar o risco e se você se propõe a tratar o risco, você precisa saber qual é esse nível, né? De uma determinada situação e volta como resposta se esse investimento, olha só que traz, né, o método William T. Fine, é justificável ou não. Além de registrar casos, você também pode os imprimir. A planilha de cálculo de risco utiliza o método de cálculo William T. Fine, que proporciona ao Departamento de Segurança a possibilidade de estabelecer prioridades. E é isso que você precisa estabelecer quando se compromete a fazer um projeto de análise de risco patrimonial, tudo bem? Integrando o grau de risco com, olha que interessante para os clientes, pessoal, limitação econômica, porventura existente na empresa. Está organizado em abas e como é que usa essa planilha? Ó, tá tudo escritinho aqui. Olha só que maravilha, né? Tem um tutorial, tem a aba de impressão, a aba de registro. Você lança o quê? Os riscos possíveis, ou seja, as vulnerabilidades, né? As vulnerabilidades. E aí, claro, essa fase de identificação dos riscos, né, é importante. Você pode até utilizar outras ferramentas
que acabam complementando. O pessoal até da Luz Planilhas Empresariais, eles têm também uma planilha, por exemplo, até para apontar as vulnerabilidades, o diagrama de Ishikawa. A gente tem uma aula específica só para falar sobre diagrama de Ishikawa, para que serve, como que faz o diagrama de Ishikawa, né? No curso presencial a gente faz isso na prática, leva lá uma planilha do Luz e mostra como é que isso é preenchido exatamente, tá bom? Bom, pessoal, na aba 3, então, você faz o lançamento dos riscos e tem a resposta do grau de risco e o índice de justificação do investimento. E na aba 2, que é do banco de dados, você faz o lançamento das classificações de risco. E aqui, mais uma vez, a gente fala algo que é importante, quando você não tem um histórico, fica algo um pouco mais subjetivo. Mas, claro, a partir do momento que você se propõe, que você se dispõe, né, em elaborar projetos de análise de risco patrimonial, por exemplo, ou para um transporte de carga, é importante que você busque conhecimentos que antecedam a utilização de qualquer método, né, para que você saiba exatamente como classificar determinados riscos em determinados níveis, né? Até mesmo a gente fala, se a gente pensar em outros métodos, como o diagrama de Ishikawa que a gente estava falando, ou método Mosler, né? Tem outros métodos, método brasiliano, um grande profissional que criou um método próprio extremamente eficaz também para mensuração aí dos níveis de risco, né? Probabilidade de evento. Você precisa, antes de querer utilizar essas ferramentas, achando que são ferramentas, simplesmente eu coloco qualquer coisa, lá vai sair um resultado, vai. Mas vai estar longe de ser o ideal, vai estar longe de retratar a realidade. Então é fundamental que isso, antes de utilizar qualquer ferramenta, que você busque alguns conceitos importantes, né? Se você quiser, eu escrevi um livro, chama Projeto de Segurança, Gestão, Elaboração e Execução. Quando a gente fala projeto de segurança, a gente pensa em algo mais macro, né? Algo grande. A análise de risco patrimonial é uma parte desse projeto de segurança, está inserido dentro aí, né? Então, se você entrar na página do Facebook do IBRAGESP, você pode mandar uma mensagem lá, deixar um recado, o pessoal vai remeter o livro para você, para que você possa aprofundar um pouco mais os conhecimentos sobre projeto de segurança, né? E também você pode pedir pelo Twitter também, você pode de repente mandar uma mensagem para a gente lá, entrar em contato, que o pessoal do IBRAGESP vai ter o maior prazer em remeter essa obra para que você aprofunde uns conceitos para entender exatamente os métodos e as planilhas, né, que o Luz brilhantemente aí disponibiliza para nós que elaboramos projetos de análise de risco. Pessoal, olha só que bacana quando a gente olha o método William T. Fine, a planilha aí que o Luz, Planilhas Empresariais, elaborou, a gente olhando aqui agora a aba do banco de dados, pessoal. A gente precisa, se nós observarmos aqui, nós temos alguns fatores aqui, né? Olha só que interessante. Vamos começar por esse aqui, ó. Escala de valoração do índice de justificação. Olha só, se for 0, investimento duvidoso. Então, se você classificar, dependendo da maneira que você classifica, vai dar essa valoração. 10, investimento normalmente justificado. E 20, investimento plenamente justificado. Olha só que interessante, dependendo da quantidade que você classificar o nível de risco, vai dar não só o grau de criticidade, mas também a valoração, a justificativa para se investir ou não naquele ponto, né, naquele risco apontado por você. Olha só, nós falamos no início que além da valoração do índice de justificação, o método acaba trazendo o grau de criticidade. O grau de criticidade, pessoal, nada mais é do que dizer para você o que você precisa fazer primeiro. Olha só, vamos dar uma olhadinha
aqui na nossa lousa, ó. Então, se o grau de criticidade é 0, o risco deve ser o quê? Monitorado. Lembrando que quando a gente fala em grau de criticidade 0, está falando que o risco tem que ser monitorado, ou seja, existe um risco. Mas a probabilidade de ocorrer aquilo é tão pequena que não deve ser desprezado, mas precisa ser monitorado. Todos os riscos precisam ser monitorados, né? Mas há riscos que precisam ser tratados imediatamente, porque a probabilidade de um evento é muito grande. Tudo bem? Vamos voltar aqui. Então aqui, grau de criticidade aqui 85, ó, correção urgente, requer atenção. Grau de criticidade 200, correção imediata. Risco tem que ser reduzido, pessoal. E aí, olha só que interessante. A gente tem alguns fatores que acabam influenciando nesses resultados que nós mostramos, né? Que é o índice de justificação e o grau de criticidade. Quais, professor? Vamos lá. O fator de probabilidade daquela determinada vulnerabilidade que você identificou, né? Daquela vulnerabilidade que você identificou. Olha, espera-se que aconteça. E aí você vai colocando o quê? Os valores. Dependendo dos valores, são já os ajustes que vai sofrer automaticamente na planilha, no grau de criticidade e no índice de justificação. Então, espero que aconteça. Completamente possível, é 50% de chance. Ó, tá vendo que a valoração aqui está diferente? Se a probabilidade de ocorrer é maior, então a valoração aqui ela é maior, né? É coincidência se acontecer, ou seja, a probabilidade de ocorrer no 3, né, bem menor do que no 6, como nós vimos. Coincidência remota, é muito difícil ocorrer. Então a nota vai diminuindo, ó. Extremamente remota, mas existe a possibilidade, ó. Coloquei o meio aqui. Praticamente impossível. Uma é agulha no palheiro, mas nunca vai ser 0,0, pessoal. Risco 0,0, você não identificou aquele risco? Então, se você identificou, existe a probabilidade de evento. Agora, a magnitude, aí é onde você vai classificar. E é o que o método acaba classificando como probabilidade, né? O fator de probabilidade. E você coloca aqui as notas, tudo bem? Quando você já tem um histórico, fica muito mais fácil de você colocar essas notas aqui. Vamos ao fator de exposição ao risco. Bom, determinada vulnerabilidade, então, né, que eu identifiquei, ocorre várias vezes ao dia. Puxa, se ocorre várias vezes ao dia, aquele profissional que está lá na portaria, eu percebi que ele, por cansaço, acaba tirando um cochilo rápido ali várias vezes ao dia. As câmeras quebram com várias vezes ao dia, câmera velha. Ótimo, então olha só a valoração. Uma vez ao dia, frequentemente, né? Acontecem várias vezes, mas não várias vezes ao dia. Então a nota tem que ser o quê? Diferente, a valoração aí, né? A exposição ao risco é diferente. Uma vez por semana, ao mês, ocasionalmente, ó, a nota é menor. Uma vez ao ano, é irregular, não tem muita frequência, a nota é menor. Raramente possível, sabe-se que ocorre, mas não com frequência. Então, nota 1 aqui, remotamente possível, não sabe nem se já ocorreu. Então, a nota é meio. Perceba, pessoal, que o fator de exposição ao risco aqui, aí é muito interessante que você tenha a capacidade de, antes de querer sair identificando o risco, aquilo que antecede, aquela análise da organização para saber como ela funciona exatamente, qual o histórico, o que numa linguagem médica o pessoal chama de anamnese, né?
É como se você fizesse uma anamnese aí da organização, para que realmente você saiba histórico de eventos lá patrimoniais, problemas patrimoniais, desvios internos, né? O que aquele departamento de prevenção de perdas já identificou, olhar relatórios deles, para que eles possam verificar, para que você possa verificar o quê? Se realmente teve lá um acionamento de um botão de pânico, frequentemente a perda de produtos, os clientes, a imagem da corporação, da organização já foi prejudicada frente ao cliente por conta de alguma crise, né, que ocorreu interna ou externamente à organização. Então, antes de identificar risco, você precisa compreender tudo isso. Aí você vai sair para identificar os riscos, que é o primeiro passo do projeto de análise de risco. Pensando aí, a gente está falando do exemplo, o projeto de análise de risco patrimonial. Vamos falar aqui um pouquinho, ó, sobre o fator consequência, ó, catastrófico. Então tem as classificações, ó que bacana. Nenhum, não tem um impacto praticamente nenhum. Então, 1. Leve, 5. Olha lá, moderado, 15. Grave, 25. Severo, né? Podem causar os sérios prejuízos para a organização, 50. E catastrófico, quebra da atividade, fim da empresa, né? Você vai ter que acionar o plano de gerenciamento de crise, você vai ter que ter um plano de continuidade de negócios e classificou como 100. Tudo isso vai influenciar onde, pessoal? Aqui, ó, grau de criticidade na escala de valoração do índice de justificação do investimento. Olha que bacana. Tem um outro dado muito bacana aqui na planilha do Luz, planilhas empresariais, né, dentro do método William T. Fine, que é o grau de correção. O risco eliminado 100%, então soma-se apenas 1, né? Só que aqui a gente tem que lembrar de um detalhezinho, hein? O risco eliminado 100% é difícil de você atestar. Eu, particularmente, não colocaria risco 100% eliminado, não. Muito difícil de você atestar isso, tá bom? Toma cuidado na hora de dizer que você eliminou 100% do risco. É difícil. Risco reduzido, ó, valor 2, risco entre 50 e 75, e aí existe a valoração. 25 e 50 é 4, risco reduzido menor que 25, 6. E aí existe também o que? Fator, além de fator de consequência, de exposição ao risco, de probabilidade, você tem também o fator de custo, pessoal. Quanto maior o custo, maior o valor. Mais uma vez, tudo vai influenciar no grau de criticidade e no índice de justificação. Tudo bem? Bom, na aba, a gente percebeu que a planilha também que a gente usa aí do nosso parceiro tem também uma outra aba que é da aba registro. Vamos dar uma olhadinha então, um pouquinho mais nessa aba, né? Pelo menos a gente citar, quando a gente tem o curso presencial, a gente preenche, todos os alunos preenchem essas planilhas, tanto do método Mosler, William T. Fine, diagrama de Chikawa, preenchem todas no curso presencial para aprenderem na prática como que preenche. Bom, no registro, né, você vai ser capaz aí de identificar o risco e classificar e estabelecer o valor para o fator de consequência. Lembra aqueles valores? Vamos voltar lá para você visualizar, ó, fator de consequência. Então, na aba registro, você vai identificar o risco e vai colocar o valor. E esse valor vai aparecer aqui depois e vai, claro, tudo de maneira automatizada, vai aparecer o grau de criticidade e a valoração do índice de justificação. Então, fator de consequência, fator de exposição ao risco, fator de probabilidade. Isso tudo, pessoal, automaticamente, quando você identifica o risco e dá o valor para ele, automaticamente vai dar o grau de criticidade com a necessidade, a correção imediata, a correção urgente ou risco monitorado
como nós observamos nessas 3 situações aqui. Tudo bem, pessoal? Então você vai, depois que entendeu toda a organização, tudo aquilo que a gente falou que antecede a identificação, aqui você vai colocar a identificação dos riscos. Identificação dos riscos. Colocou a identificação dos riscos, você também vai colocar aqui os valores, o valor para cada um deles. E aí, aqui no nosso banco de dados, nós teremos o fator de consequência, o fator de exposição ao risco, o fator de probabilidade, para que haja, então, automaticamente, vai te dizer o grau de criticidade e o índice de justificação, tá bom, pessoal? É importante, se vocês observarem aqui, tem alguns critérios, né, que são subjetivos, não tem como. Essa identificação dos riscos mesmo ela acaba sendo subjetiva, né? A gente tem também que observar que a maior ou menor quantidade de riscos que você identificou depende muito do seu conhecimento, daquilo que você é capaz de enxergar como fator que influencia no risco internamente, fator que influencia no risco externamente, tá bom? É fundamental também que, independente do nível de risco que a organização esteja assumindo, que você identifique todos e sempre estabeleça qual seria o ideal e aquilo que ele estabeleceu como política de gestão de risco, para que no projeto você coloque o ideal, mas dizer claramente que ele, dentro da política de gestão de risco, ele aceita aquele nível, para que caso ocorra um evento lá na frente, depois da implementação, que você não seja responsabilizado, né? Afinal de contas, você alertou que o ideal seria esse, mas você utilizou esse. Utilizando essa planilha, utilizando a planilha, né, do método William T. Fine, você facilita muito o seu trabalho e também você acaba colocando mais qualidade no seu projeto de análise de risco patrimonial, né? Sugiro que você utilize a planilha do nosso parceiro, porque ela vem prontinha, tudo automatizado e o custo também é baixo, né? Isso não é custo, isso é investimento e tem a validade e o reconhecimento acadêmico comprovado já há muitos anos esse método. Tá bom, pessoal? Agradeço muito a sua atenção, um grande abraço e até a próxima.